Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou psiquiatra e psicoterapeuta. Hoje a gente vai dar seguimento àquela série de vídeos sobre gestação, saúde mental e transtornos mentais a partir da análise de alguns filmes. Bom, no primeiro vídeo falamos sobre o bebê de Rosemary, falamos também um pouquinho dessa sensação de insuficiência, de desamparo, de impotência mesmo que a mulher tem perante a gestação, como essa gestação acaba se tornando um processo aí mais forte do que a própria vontade da mulher e como esse processo vai se desenvolvendo e vai gerando na mulher uma sensação de desamparo e de insuficiência que vão remeter à sua infância. Paramos nesse ponto e é desse ponto que vamos prosseguir. E por que essa sensação de desamparo e insuficiência podem remeter à infância da mulher? Na verdade, essa sensação ela remete à infância de qualquer pessoa, né? Quando éramos crianças, quando éramos bebês, dependíamos do outro para todas as atividades. Não conseguíamos, por exemplo, nos alimentar, não conseguíamos nos vestir, precisávamos do outro para nos trocar, para nos limpar, para interagir com a gente, para nos dar o que comer. Então, não havia nenhuma possibilidade de que a gente conseguisse sobreviver mais do que 1, 2 ou 3 dias sem que tivesse um outro adulto ali para suprir essas nossas necessidades. Então havia ali nesse período uma sensação de impotência, de desamparo e de insuficiência mesmo, muito importante, que ao longo do tempo vai sendo suprido, principalmente com a garantia e com a segurança de que vai ter alguém ali sempre perto. Esses momentos inaugurais da vida trazem essas sensações, né? Mas durante a gestação a mulher pode ter sensações muito parecidas. Ela se encontra numa situação invertida, né? Ela não é mais a pessoa ele não é mais um bebê completamente passivo, mas ela está numa situação um pouco passiva, um pouco impotente ali. Ela não tem controle sobre a gestação. A gestação vai se desenvolvendo independente do seu desejo. A partir do momento que ela inicia até o seu término, até o parto, caso a mulher não interfira, caso a mulher não termine essa gestação, ela vai se desenvolver independente do que a mulher faça. Independente dos riscos e dos prejuízos que isso traz ao seu corpo. A mulher vai sim passar mal, ela vai ter náusea, ela vai inchar, ela vai ter dores, ela vai ter dificuldade para andar, às vezes ela vai ter dificuldade para respirar, para dormir. Isso é muito variável. Algumas mulheres não têm nenhum sintomas, outras vão ter inúmeros. E independente da vontade que ela tenha, ela simplesmente está numa posição de ter que aguentar tudo isso. E aqui a gente está reduzindo, né, somente as alterações físicas, a gente não está nem falando das alterações psíquicas, das alterações sociais, que são extremamente relevantes. Então ela está, apesar de tudo, apesar de estar numa situação invertida, esse temor, né, de insuficiência é muito similar. Então dá para a gente ter uma certa noção de onde vem uma parte da angústia que muitas mulheres sentem durante a gestação. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de uma outra fantasia comum durante a gestação. Uma fantasia de que o marido não seria o pai da criança que ela vem carregando. Muitas mulheres têm essa fantasia, isso passa pela cabeça, costuma ser um pensamento que fica passando, vai e não vai pela cabeça e ela fica numa certa dúvida, apesar de muitas vezes nunca ter tido relações com outras pessoas. Mas parece que é um pensamento que muitas vezes fica recorrente. Esse pensamento ele tem uma origem no questionamento se a figura que ela escolheu como parceiro é uma figura forte o suficiente, é a figura que ela escolheria para ser o pai da criança que ela está carregando. Então a origem está aí. Muitas vezes, algumas mulheres têm um desejo pela maternidade, né, desde a infância. O que a gente consegue ver através das brincadeiras que elas têm com boneca, desejando um certo filho, mas daí entrando naquela ideia do complexo de Édipo, que já falamos antes, da triangulação, né, de um desejo pelo próprio pai. Esse filho, né, que ela deseja durante a infância é um filho que somente seu pai poderia lhe dar, porque o pai acaba sendo o objeto do primeiro amor dessa mulher, do primeiro afeto que ela tem de maneira mais intensa, mas também, nos casos ideais, né, o que deveria acontecer, esse pai é o primeiro amor e também é sua primeira rejeição. O pai não vai ter uma relação com ela. Isso é bem claro para o pai e é bem claro para ela. Isso deixa ela, de certa forma, angustiada. Durante a gestação pode ocorrer uma certa atualização dessas antigas fantasias incestuosas, em que esse avô materno, né, é visto como uma certa duplicação do pai. Ou seja, esse pai que ela traz, né, esse desejo pelo pai,
é visto como também um desejo pelo próprio pai. Isso é proibido, né? É um tabu simplesmente pensar nessa possibilidade. Então, muitas vezes, quando esse pensamento surge pela cabeça, ele é prontamente reprimido, porque ele não pode ser nem pensado, que dirá verbalizado. Então, é tanta repressão com relação a um desejo, né, natural que vem do complexo de Édipo, que pode passar mesmo pela cabeça. Isso é tão reprimido que aí a gente vai criando essa imagem, né, desse monstro, esse monstro que representa esse desejo pelo próprio pai. E no filme isso é bem expressado, né? Existem algumas imagens, algumas cenas em que isso fica um pouco evidente, principalmente uma cena no barco. Na verdade, não é nem uma cena do barco, é uma cena durante o período do que ela está sendo abusada. A gente consegue ver aí, ver uma certa referência a isso. É claro que tudo é muito simbólico, tem uma margem aí a diferentes interpretações, mas dá pra gente imaginar que a representação do monstro nesse filme pode ser a representação dessa antiga fantasia incestuosa da infância. Bom, no vídeo de hoje era isso, a gente dá seguimento a esse tema nos próximos vídeos. Abraço! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.